Então, ahn, imagina só duas fotografias tiradas no exato mesmo mundo. A primeira captura quase nada em termos de objetos, sabe? Mas transmite uma sensação de paz imensa. Sim, uma calma quase tátil. Exato. E a segunda captura absolutamente tudo. Não falta uma cor, não falta um único detalhe, mas de alguma forma observar essa imagem causa apenas uma exaustão profunda. É o peso do excesso visual, né? A gente tem muito essa ideia de que a fotografia atua como um registro documental puramente objetivo. Sim, tipo uma espécie de janela transparente para a realidade, onde a câmera é apontada, o botão é acionado e pronto, lá está, o mundo congelado. Pois é. Há um conforto inerente em acreditar nessa imparcialidade técnica. A premissa de que a lente funciona como uma testemunha silenciosa e neutra organiza a nossa compreensão da realidade. Se está na foto, a gente assume que simplesmente aconteceu daquela forma, não é? Com certeza. Mas o que a gente vai destrinchar na nossa análise de hoje propõe uma inversão total dessa lógica de observação. Nossa missão agora é mergulhar num texto curto, mas, nossa, de uma densidade filosófica marcante. Chama-se A Inveja do Ter perante o Ser, do autor Elder Lag. É uma obra fascinante. E o ponto genial aí não é discutir técnicas de enquadramento ou marcas de equipamento, sabe? Não, de jeito nenhum. É usar a fotografia como uma metáfora definitiva para a forma como habitamos e experimentamos o mundo. É uma reflexão sobre a tensão silenciosa entre o impulso de acumular, que seria o ter, e a coragem da presença genuína, que é o ser. E a provocação que permeia todo o texto é muito forte. E se a maneira como escolhemos enquadrar o mundo não revelar nada sobre o mundo em si? E acaba expondo de forma cristalina as faltas e os vazios de quem está observando, né? É um soco no estômago. Ah, sem dúvida. Mas olha, para entender como esse vazio é exposto, o caminho mais seguro é analisar a fundação estética que o autor constrói. O texto apresenta de imediato o cenário físico e a iluminação dessas duas fotografias. Perfeito. Antes de explorar sentimentos complexos, como a inveja, a gente tem que construir essas imagens visualmente para quem nos escuta. Isso. O autor descreve a primeira fotografia como um cenário cru e deliberadamente vazio. Há um único objeto no chão, algo improvisado. E o texto sublinha um detalhe fundamental aí. É um objeto sem nenhum valor de mercado, mas que está ali cheio de intenção. Cheio de intenção, exato. E a luz entra no ambiente de forma lateral, muito suave. Nas palavras do Elder Lag, essa luz age como se respeitasse o silêncio. O resultado é uma imagem onde o olhar de quem observa não sente a necessidade de consumir o espaço, o olhar apenas contempla. Essa imagem estabelece um parâmetro de tranquilidade. Mas o choque vem com a descrição da segunda fotografia. Nessa, o autor afirma que tudo grita. Não é? A composição é inundada por cores vibrantes, objetos imensos, tipo uma ocupação incessante de cada milímetro. Não falta absolutamente nada no aspecto físico. E a iluminação dessa segunda cena é descrita como dura, frontal e agressiva. A frase que define esse contraste é que essa luz intensa ilumina tudo, mas não revela nada. Nossa, essa oposição lembra muito a diferença entre entrar numa sala minimalista, onde talvez tenha só uma poltrona de madeira gasta, e de repente tudo ali convida a mente a desacelerar. Uma pausa necessária, né? Exato. Contraposta a entrar numa grande loja de antiguidades caótica, sabe? Onde lustres, tapetes, tudo brigam por atenção ao mesmo tempo. A pessoa sai exausta, sem lembrar de uma única peça. É a exaustão do ruído. Sim, e pensando nessa questão da iluminação dura da segunda foto, me surge uma dúvida. Uma luz frontal muito forte, tipo um farol alto de carro disparado no rosto, geralmente cega a pessoa. Sim, cega totalmente. Essa escolha de uma luz que não cria sombras não seria uma ferramenta para esconder ativamente que não existe profundidade alguma ali? Olha, o raciocínio técnico apoia perfeitamente essa sua interpretação psicológica. Na física da luz, uma iluminação totalmente frontal e dura achata qualquer objeto. Ela elimina as sombras. Fica tudo plano. Exato, fica bidimensional. E é exatamente na sombra, nesse contraste entre o claro e o escuro, que o olho humano consegue perceber o volume, a textura e as reais dimensões de algo. Sem sombra, a coisa vira um grande adesivo colado na realidade.
Perfeito. O uso dessa metáfora mostra como essa luz agressiva representa a urgência do consumo da exposição. O objetivo não é permitir que o observador entenda o que está ali. O objetivo é apenas exibir, gritar a própria existência para impedir a reflexão. É o medo do escuro, né? Ou pior, o medo do que a sombra poderia revelar se existisse. Exatamente. E entendendo como essas fotos funcionam visualmente, a lógica da análise nos empurra para trás do equipamento, para a mente de quem está com o dedo no botão. Pois é, no mesmo mundo e com as mesmas ferramentas, por que uma fotografia sussurra e a outra berra? O argumento central do ensaio avança ao afirmar que a diferença estrutural não reside no que as imagens mostram, mas no que elas carregam. Então, a primeira foto, com objeto de pouco valor, é o resultado de alguém que cria. Isso. E a segunda, tomada pelo excesso, é a obra de um sujeito que compensa. O autor defende que a lente não mente. É tipo um sismógrafo da alma. O excesso acaba não se consolidando como arte e sim se dissolvendo em puro ruído visual. Exatamente. A fotografia inteira passa a ser uma tentativa, não uma verdade. Mas espera aí, deixa eu te fazer uma provocação construtiva sobre isso. Essa visão não é um pouco fatalista demais sobre o excesso? Como assim? A premissa parece sugerir que qualquer ambiente rico em detalhes é um erro. O maximalismo também não é uma escola estética super válida. A quantidade de coisas significa obrigatoriamente que a pessoa está tentando mascarar uma falha interna? Essa é uma excelente questão. A linha que separa a expressão genuína da compensação ansiosa é muito fina. Mas o foco da crítica do Elderlag não é a quantidade de itens empilhados. É a motivação por trás da pilha. Exato. É o motor psicológico. A chave está na frase "quando alguém precisa de muito para sentir algo". A dependência é o problema. Ah, entendi. Então o maximalismo, quando é autêntico, é intencional? É uma celebração? Perfeito. Mas a segunda foto descrita no texto é construída sobre a necessidade de camuflar o tédio. Trazendo isso para o comportamento cotidiano, é o equivalente a manter a TV ligada o dia inteiro numa casa vazia. Nossa, sim. Ou preencher a agenda com um monte de compromisso irrelevante só para fugir do barulho dos próprios pensamentos quando o silêncio chega. É o ruído de fundo usado como anestesia. Então, se a lente age como esse espelho implacável que expõe quem tenta mascarar o vazio, a gente precisa olhar para o outro lado da moeda. O que ocorre quando essa lente encontra alguém que não veste máscara nenhuma, né? O ensaio responde a isso introduzindo o conceito da imagem invisível. Trata-se da imagem de alguém que é inteiro, alguém que vive sem precisar de cenário. Alguém inteiro. E o aspecto mais revelador disso é o efeito passivo que essa presença causa no ambiente. Exato. A presença de alguém inteiro desorganiza o ambiente. Ela traz à tona as fragilidades que todo aquele excesso lutava tão arduamente para manter sob controle. Tentar visualizar o como dessa desorganização é um exercício muito fascinante para quem está acompanhando a nossa conversa. Imagina só uma reunião social onde várias pessoas estão num jogo exaustivo de demonstrar status. Aquela falação alta sobre conquistas, roupas de marca. Isso, o ambiente inteiro opera num acordo de artificialidade. Aí, de repente, entra alguém com uma confiança profundamente silenciosa. Uma pessoa que não se gaba, que não compete pela luz. Uma pessoa inabalável. Imediatamente, sem que essa pessoa precise dizer uma única sílaba, todo aquele esforço extravagante passa a parecer frágil, não é? Fica quase ridículo. A mecânica dessa desorganização mora na quebra do pacto social da ilusão. A sala barulhenta funciona porque todos concordam em validar o excesso uns dos outros. É uma ilusão mutuamente protegida. Quando a pessoa que não precisa de cenário aparece, ela atua como um espelho de altíssima definição, projetando a realidade nua sobre os outros. O desconforto não vem de uma atitude agressiva dessa pessoa inteira. Vem da percepção repentina de que o cenário monumental era desnecessário. E é exatamente nesse instante de desconforto brutal que nasce o sentimento que âncora o título da obra, a inveja. Ah, chegamos no coração do texto, e o autor constrói uma definição de inveja que foge bastante do nosso senso comum. Geralmente, a gente associa a inveja ao desejo de possuir o objeto ou a estética do outro. Mas o ensaio vai além da cobiça material.
A inveja aqui é direcionada à facilidade com que a pessoa existe. O texto expõe o drama de quem passa a vida arrastando o mundo inteiro para dentro do enquadramento e, mesmo assim, continua sentindo vazio. Em contraste com quem, com quase nada, capta significado. Analisando essa carga psicológica, o tamanho exato dessa inveja fica claro. Imagina o pedágio mental de viver no modo ter todos os dias. O esforço constante de empilhar argumentos para justificar o próprio valor. É exaustivo. Muito. A inveja da facilidade de existir soa menos como maldade e mais como um clamor por alívio. É a exaustão de quem gasta a vida tentando parecer algo, invejando a paz de quem apenas é. E essa correlação entre exaustão e inveja é um dos pontos mais brilhantes dessa análise. Lembra do objeto improvisado da primeira foto? Não tinha valor de mercado, mas transbordava intenção. Lembro sim. O desespero do ter, perante o ser, nasce da constatação amarga de que o significado é a única coisa que o poder de compra não consegue fabricar. A tranquilidade mental não pode ser disposta num cenário artificial. O sentido não responde ao excesso de iluminação. E para quem dedica energia vital construindo fachadas, a naturalidade soa quase como uma injustiça, né? Uma anulação de todo aquele esforço. Exatamente. Tudo se conecta nessa distinção entre o que exige manutenção e o que se sustenta sozinho. Encaminhando para o desfecho dessa reflexão, o ensaio faz um movimento genial. Ele direciona a responsabilidade de volta para o próprio ato de observar. Há um fechamento muito forte sobre a natureza real do que a gente chama de registro fotográfico. O texto estabelece que fotografar não é sobre os elementos dispostos diante da lente. A verdadeira questão é, e cito, o que és quando decides olhar? A obra descreve o encontro decisivo entre o olhar de quem precisa mostrar e o olhar de quem simplesmente é. A distinção autêntica entre os dois nunca será encontrada na impressão em papel. A diferença fundamental mora naquilo que nunca precisou aparecer para ser real. Essa frase me arrepia. Muito impactante. Diante dessa conclusão, a gente pode dizer que não somos nós que tiramos uma foto do mundo, mas é um mundo que está tirando uma foto de quem nós somos naquele momento. Fico encantado com essa síntese. A implicação disso afeta a raiz da nossa convivência. Toda forma de interação atua como um revelador fotográfico da nossa integridade ou do nosso desespero. Desde o jeito que uma casa é arrumada, até o tom de voz usado numa discussão. Ou a necessidade compulsiva de registrar cada passo de uma viagem. Tudo espelha nossos vazios. O aprendizado é que a realidade verdadeira dispensa qualquer tipo de holofote excessivo para ser validada. A verdade flui sem o peso da encenação. É um peso enorme e, ao mesmo tempo, tira um peso das nossas costas. Com certeza. Fazendo uma rápida retrospectiva do caminho que percorremos, começamos observando a física da luz em 2 cenários imaginários, a sombra suave que dá profundidade e a luz frontal que achata. A partir da estética, entendemos a angústia de preencher vazios com ruído visual. Isso. E desembocamos na compreensão de que o esgotamento moderno é muitas vezes só essa eterna fricção entre a tentativa de justificar a existência pelo acúmulo e o choque silencioso de encontrar significado no que é mínimo, para ficar na cabeça ao longo do dia. Vamos lá. Se de alguma forma fosse possível revelar agora mesmo uma fotografia instantânea e invisível do estado mental de cada um, utilizando apenas a luz e os objetos imaginários que habitam os pensamentos cotidianos, essa imagem seria um ambiente cru, silencioso e cheio de intenção. É uma bela pergunta. Ou estaria repleta de luzes agressivas e excessos, gritando para compensar alguma coisa que ainda não foi resolvida no escuro. Fica aí o pensamento. Muito obrigada por nos acompanharem em mais esta imersão e até a nossa próxima análise.